minha colinha aqui, ó. Se o meu filho ver isso aqui, ele vai brigar comigo. Ele falou que não era para mim pegar as folhas do caderno dele. Vocês estão me ouvindo bem aí? Amém? Só quando eu falo alto ou quando eu falo baixo também? Pai, não que a oração do meu pastor, Pai, não foi o suficiente. Mas em nome de Jesus eu quero te pedir também que o Senhor venha falar com o seu povo através da minha vida. Eu quero declarar a Deus diante de Ti, diante dos meus irmãos, que nada eu posso fazer, que nada eu tenho, mas o Senhor tudo pode. Senhor Deus, o Senhor tem poder para todas as coisas. Deus, em nome de Jesus, o que nós queremos a cada dia mais é fazer a Sua vontade, Deus. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por todo o amor, por toda a proteção, pelos Teus anjos celestiais poderosos, acampados neste lugar, nos protegendo, guardando a Sua igreja, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e te louvo. Amém. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Bom, esse mês, Deus trouxe uma direção ao coração do apóstolo e nós falamos sobre a unidade da igreja. Quantos aqui leem, quantos aqui estão acompanhando aí, né? Nós falamos da unidade da igreja no primeiro domingo. Falamos também da unidade do Espírito, que a bispa pregou. E o pastor Rodrigo falou sobre a unidade nas conquistas, nas batalhas, falou sobre Gideão. E Deus trouxe ao meu coração a mensagem referente à unidade social, ou a unidade da igreja na sociedade. Quando Deus me escolheu, quando Deus te escolheu, quando Deus olhou para as nossas vidas, todos aqui sabem, todos aqui têm a convicção que realmente foi Deus que nos escolheu. A palavra ela fala sobre isso, que não fomos nós que escolhemos a Deus, mas sim Deus nos escolheu para que nós dessemos frutos e que os frutos permanecessem, amém? Então, quando Deus nos escolheu, quando Deus nos chamou para nós influenciarmos. Tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, Deus fez porque Ele quer que nós venhamos influenciar. Como o pastor Davi fala, Davi fala referente a dar liga. Sabe, dar liga, ligar, colar. Né? Ser um facilitador, como o apóstolo Alice fala. É justamente isso que a palavra quer dizer. De nós influenciarmos, de nós sermos os facilitadores. Das pessoas olharem para as nossas vidas, enxergarem algo de diferente, algo da parte de Deus, e de alguma forma que você consiga falar do amor de Deus e que você consiga mostrar o reino de Deus para essas pessoas, amém? Até aí vocês estão entendendo? Amém, glória a Deus. E uma coisa que me chamou muito a atenção, uma coisa que falou fortemente ao meu coração, e eu compartilhei com os irmãos, o pessoal do louvor lá em cima, um pouco antes de nós descermos, uma passagem que está no livro de Mateus, no capítulo 28, o versículo 19 e o 20. Vocês poderiam abrir a palavra do Senhor? Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Amém? Todos encontraram? Vamos ler então? Amém ou não amém? Eu escuto algumas folhas. Aí, hein? Mateus 28. O primeiro livro do Novo Testamento. O último capítulo. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, vamos lá. A palavra do Senhor fala o seguinte: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Vamos ler novamente? Vamos ler novamente?
Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nós estávamos na escola profética, e o apóstolo Alberto Pires, ele estava ministrando uma palavra, e ele falou fortemente, assim, foi uma coisa que me mexeu comigo, que ele falou que Deus nos chama para discipularmos nações. Se para eu estava difícil discipular alguns jovens da igreja, não que no sentido de difícil porque eles dão trabalho, não nesse sentido, digo de, como que eu posso dizer para vocês entenderem melhor? No sentido de trabalhoso, de cuidar, de ensinar, né? Leva tempo. Enfim, imagina você discipular nações. Discipular nações. Isso e foi além do que eu um dia imaginei como cristão, foi além do que eu pensava a nível do meu ministério. Porque, para ser sincero para vocês, para mim está cômodo ficar aqui na igreja local. Meus irmãos, meus amigos, conheço todos aqui. Acredito que depois do pastor Luiz, eu sou o mais político da igreja. Converso com todo mundo. Não brigo com ninguém. Fico com a nuvem na cabeça uma vez por ano. Então isso foi além do que um dia eu sonhei para o meu ministério. E uma vez teve um irmão aqui que a gente estava louvando aqui, e ele falou que um dia eu pregaria para as nações. E eu olhando para a minha limitação, olhando para eu assim como ser humano, o conhecimento que Deus tem me dado até então, pelo pouco tempo que tenho de evangelho, eu até desconsiderei aquilo que o irmão tinha falado. Mas e se é a vontade de Deus? Como foi ministrado na escola? Deus vai fazer. Deus vai colocar a palavra em nossas bocas, Deus vai nos levar. De que forma? Vou ser sincero para vocês, não sei. Mas que Deus vai fazer, vai fazer. E não é só na minha vida, é na vida de todos nós que estamos aqui. Porque Deus, Ele quer, de alguma forma, que outras nações conheçam o que Ele tem feito, e que conheçam a vontade dEle, de que forma que o reino dEle funciona. E quando a gente fala em unidade, né, quando nós falamos em unidade, enfim, não é necessariamente de estarmos juntos, né? A impressão que passa é que unidade é de estarmos juntos, em comunhão, sim, também faz parte, mas não necessariamente só de estarmos juntos a unidade, e sim também de termos os mesmos pensamentos, a mesma visão, pensar de forma igual. A mesma coisa que Deus fala comigo, Deus fala com vocês. A mesma forma que eu penso é a mesma forma que você pensa, não porque eu estou falando, e sim porque Deus ensinou para você dessa forma, e assim você pensa também. Né? Eu particularmente, eu não sou muito de estar colado na casa, assim. Às vezes eu demoro um pouco para visitar alguns irmãos. Né? Enfim, porque dentro de mim alguma coisa fala que às vezes não é um momento importuno, às vezes eu estou incomodando, não sei se naquele dia era um dia próprio para o irmão me receber, enfim. Eu tenho um pouco dessa cisma dentro de mim. Acredito que é coisa minha, mas enfim. Só que eu admiro, né? Eu admiro os irmãos que têm esse tipo de relacionamento, que gostam de estar próximo, gostam de estar junto. A pastora Andréia, por exemplo, pastora Andréia, a profetisa Paula, a Regiana, elas estão sempre juntas, né? Eu já as vi trabalhando juntas, vendendo no Dia das Mães, as coisas ali juntas. Às vezes aqui fazendo alguma obra do Senhor, enfim, nas casas. Elas mantêm um relacionamento de proximidade, de unidade, não só aqui dentro da igreja, fora da igreja também. Eu acho muito louco isso daí. Uma linguagem mais popular, mais jovem. Eu acho muito da hora isso, acho lindo, acho muito louco. Parece que não, mas eu fico olhando para elas às vezes assim, e falo, nossa, que bênção de Deus. Eu fico vendo as famílias juntas, os filhos juntos, eles brincando da mesma forma, com a mesma linguagem.
E até uma coisa que há muito tempo eu não via, uma brincadeira, que um pegou o boné do outro e ficou, vai, me devolve meu boné. Não vou devolver. Aí tentando pegar. Sabe aquela brincadeira de criança que você ergue uma coisa para a criança não pegar assim? Faz tanto tempo que eu não vejo isso, né? As brincadeiras hoje são diferentes, enfim. Então, independente de estarmos juntos ou não, de estarmos em unidade ou não, de estarmos juntos aqui na igreja ou não, o nosso pensamento, a nossa visão, a nossa vontade é a mesma. Pensamos iguais, porque Deus ele tem uma palavra única para as nossas vidas, né? E mesmo nós não sêndomus iguais, quando nós falamos de unidade, o pastor Davi ele é bem claro, ele falava muito sobre isso, ele falava, não é uniformidade, sermos exatamente iguais um ao outro, eu ser parecido, mesmo porque aqui nós somos muito diferentes. Em algumas outras denominações, você vê o pregador principal, por exemplo, o líder, né, da denominação, você vê diversos outros pastores seguirem a mesma linha. E engraçado que assim, eles parecem, tem hora que se você não prestar bem atenção, parece que é a pessoa que está falando, eles puxam isso, né? E aqui na igreja é diferente, embora a gente tenha nosso paizão, apóstolo, enfim, mas que nem o pastor Luiz, ele é único. O jeito dele pregar, o jeito dele falar. Cadê o pastor Rodrigo? O pastor Rodrigo também tem um jeito dele, o pastor Paulo Vilela, né? Tranquilo, calma, aqui, aquele jeitinho dele. Então, cada um tem um jeito, embora a visão é a mesma, embora o que Deus tem colocado no nosso coração é o mesmo, mas cada um tem uma forma, né, de pregar, cada um tem a sua forma peculiar. Mas a visão é a mesma. A visão é a mesma. Só que tem uma parte importante dessa unidade da igreja, dessa união da igreja, que a gente tem que ter um entendimento e conseguir fazer um equilíbrio, amados, entre a parte espiritual e a parte física, a parte carnal. Quando eu falo a parte carnal, não é de estar na carne, de estar no pecado, no erro, não. Eu digo da parte humana mesmo, da parte pessoa. Porque o que acontece? A própria palavra oração, ela já descreve orar e ação, né? Porque muitas vezes nós somos espirituais demais na igreja e espirituais menos na sociedade. Na igreja somos 100% crentes, 100% espirituais. E na sociedade nós somos 0% espirituais. Não somos a mesma pessoa. E não é para ser. Temos que ser a mesma pessoa aqui na igreja e a mesma pessoa na sociedade. Se nós somos as pessoas chamadas por Deus para influenciar, se nós somos as pessoas chamadas por Deus para dar essa liga, então da mesma forma que nós nos comportamos aqui, temos que nos comportar lá também. Então precisa ter esse equilíbrio. Precisa ter esse equilíbrio entre a razão e a fé. Porque vai ter situações que se você for usar 100% da fé, dependendo da pessoa, ela não vai entender. E se você usar 100% da razão, né? Até compartilhando um testemunho aqui, até de algo que Deus tinha colocado no meu coração, estava comentando com a minha esposa, e eu conversando com ela, falando assim, hoje a coisa mais difícil que tem é você evangelizar ou até aconselhar uma pessoa, principalmente quando a pessoa é ímpia. Mas você fala em que sentido? Vamos supor, se você chegar para um rapaz hoje que está tendo uma vida tremendamente abençoada financeira, falando, né? Tem aquela liberdade, sai para os bares, né? Se relaciona com as mulheres que ele acha que tem que se relacionar. Se você chegar para essa pessoa e falar para ela que ela está errada, que isso não vai de encontro àquilo que Deus quer, que Deus pensa, a vontade de Deus, que esses caminhos, embora pareçam ser caminhos de vida, não são caminhos de morte, certamente ele não vai te escutar. Certamente ele não vai te escutar, ele vai falar, lá vem, putz, papo de crente, esses crentes são todos iguais. Todos falam a mesma coisa, meu Deus. Sai, para com esse papo aí, você quer querer falar de igreja para mim, você vem falar que você tem que ir para a igreja, que você tem que dar dízimo. Isso aí não existe, mano. Isso não existe. Que é isso?
Vocês são loucos, dá dinheiro para pastor, meu. Ah, não, isso aí é demais, eu não vou. Fica gritando lá, né? Ontem eu vi um testemunho do irmão no R.R. Soares, ele falou que gostou da igreja do R.R. Soares porque era um pastor que não gritava. Glória a Deus. Então, essa é a importância de cada um ter o seu, né, o seu perfil. Porque às vezes ele não viria aqui, né, num culto. Se bem que não tem muita gente que grita aqui, né? Só o pastor Luiz grita um pouquinho. Mas amém. Enfim. E aí você fala, quando que eu vou falar de Deus para essas pessoas? Como que eu vou falar de Deus para essas pessoas? Deus vai preparar o momento certo. Sabe por quê? Vai chegar um momento, se você fala de Deus para a hora que está tudo bem para a pessoa, possivelmente ela não vai te escutar. Por mais cheio da unção que você esteja, por mais poderoso que você seja na fé, em nome de Jesus, pode ser que a pessoa não se escute. Mas vai chegar uma hora que ele vai ser obrigado a te escutar. Sabe aquele momento que ele não vê mais saída? Aquele momento que... Vamos ilustrar para nós entendermos. Depois eu vou falar de um testemunho que aconteceu hoje comigo. Deus falando sobre isso comigo e Deus até preparou um momento. Enfim, vamos supor... Homem é terrível, né? Homem, principalmente um homem que não conhece o Senhor Jesus, então não tem alguns princípios, não tem alguns comportamentos, até então é admissível, entre aspas, porque não conhece o Senhor Jesus, se conhecesse o Senhor Jesus, certamente não faria ou resistia para não fazer, enfim. Mas homem é terrível, ele vê uma mulher passando, ele já olha, e não contente de olhar, ele já começa a falar, né? E se ele escuta alguém que dá ouvido para ele ainda, aí ele fala mais, né? E aquele camarada fala e fala e faz, acontece e fala. E até descreve assim com como que eu posso dizer assim? Descreve detalhes, né? Com detalhes das coisas, enfim. Aí eu, extensão, irmão. Que isso? Aí vamos supor que esse camarada, um dia ele descobre que a esposa dele está traindo ele. Ou ele acha que ela está traindo ele, né? Ou de repente ele não está dando a atenção que ela merece e algum motivo ela também abre um pouco mão dele e ele percebe que ela está um pouco distante e porque o homem ele é terrível, né? O homem ele é sistemático pra caramba, principalmente nessa área, porque quem deve teme, né? Como fala no mundo, enfim. E aí esse camarada ele pega e vem conversar com você, fala, eu estou desconfiado que eu acho que a minha esposa está me traindo. Aí que é a hora de você entrar com Jesus na vida dele. Aí é a hora. Porque se você fala antes, ele não vai te dar ouvido. Se eu tivesse falado para ele assim, irmão, poxa, você tem uma esposa bonita, cara, com todo respeito, né? Deus preparou uma mulher... Pô, a Bíblia mesmo fala que quem encontrou uma esposa encontrou um favor de Deus, né? Você vai ficar olhando para as mulheres, enfim, e comentando, e de repente até, sei lá, poxa, ele, mano, que papo é esse? Ou você é gay ou você é crente. Aí ele vai falar isso, né? Eles são assim. Aí fala, pô, ainda bem que eu sou crente. Glória a Deus. Amém. Enfim. Mas na hora que ele está com uma dificuldade, é ali onde você vai entrar. Aí você vai falar para ele assim, irmão, o que você acha que eu faço, meu? Irmão, sinceridade, do fundo do coração, posso falar? Você não vai ficar chateado comigo? Você não vai perder a linha comigo? Você não vai querer brigar comigo se eu falar realmente assim a realidade mesmo, ser sincero com você? Não, pode falar. Ah, irmão, aí é a hora. Fala, irmão, até então você não estava valorizando a sua esposa, né? Até então, todas as mulheres que passavam, você olhava, você comentava. Acredito que se algumas delas, né, desse chance, provavelmente você sairia. E agora você está preocupado se a sua esposa está te traindo ou não? Até agora você não estava valorizando o seu casamento? E agora você quer que ela valorize? Você não acha que ela tem o mesmo direito? Vocês estão entendendo? Até mesmo aquelas pessoas, às vezes, que você fala de Deus, vamos lá, vamos para a igreja, vamos orar, vamos com a gente, é 10, é maravilhoso, vamos lá, vamos conhecer esse Senhor Jesus. E muitas vezes eles não dão atenção, enfim, é natural, né? Nem sempre. Não sei se só acontece comigo, ou com vocês também. Geralmente eles falam assim, não, vai ter um momento certo. Vai ter um momento certo. Infelizmente, vai ter um momento certo. E geralmente esse momento certo é naquele momento em que vai mais doer. E é aquela pessoa, de repente, por algum motivo, fica sabendo que está doente. Enfim, estou ilustrando aqui, não que vai acontecer, acredito que isso não acontece aqui, nem em lugar algum, mas enfim, é hora de você entrar com Jesus na vida dela. Falar, poxa, irmão, vamos lá, né? Lembra, eu falei de você para Jesus? Conversa com ele agora,
né? Fala para ele te ajudar, fala para ele te direcionar, ele tem poder para isso. Ele não vai olhar às vezes que você virou as costas para ele, enfim, ele vai te ajudar, né? É a hora que você fala, pô, agora que é a hora de você realmente ser de Jesus mesmo. Aí você está vendo a necessidade de você estar próximo dele. Isso não quer dizer que mesmo você estando com Jesus, as coisas não vão acontecer. Vão acontecer, mas quando você está com ele, você consegue superar com mais facilidade. E aí, com tudo isso aconteceu, hoje eu estou lá no trabalho lá. E aí tem uma abençoada que estava lá do meu lado. Ela, nem da minha equipe, ela estava lá. Aí teve uma hora que ela parou assim e falou para mim, posso perguntar uma coisa? Eu falei, pode? Ela, o que você acha que eu faço? Eu estou ficando com um cara, as ideias. Meu rei, agora eu tô ficando com um cara, né? Mas eu tive uma decepção no relacionamento anterior e ele era mais velho, enfim, esse também é mais velho do que eu e tal, né? Aí eu falei, mas espera aí, você teve um... então, eu me iludi, achei que era uma coisa, quando fui ver, né, era outra, né? E ele também é mais velho, mas... Aí eu falei para ela, pô, mas você gosta do cara? Você sente alguma coisa por ele? Ela falou, então, não sei também. Mas você se sente bem quando você está com ele? Ela falou, aí eu tive que virar um conselheiro que fala, né? Aí eu, psicólogo, sei lá. Aí ela falando, e eu falando, poxa, mas como que ele te trata? Te trata bem? Te trata com carinho? Né? Como que ele trata a mãe dele? Você já foi? Já foi à casa dele? Porque se a intenção dele é que você seja a mulher dele, a esposa dele, um dos primeiros passos é levar você para conhecer a família dele, não é verdade? Ele já te levou? Não, até está muito recente, eu até estou com receio de ir, porque pode ser que eu vá e não seja nada disso, e depois... Não, fala para ele não te apresentar como uma namorada, enfim, como uma amiga, uma pessoa que você está conhecendo, enfim, né? Aí eu entrei com Jesus. Até então estava falando umas bobeirinhas, né? Enfim, só para ganhar assim a confiança dela. Depois eu falei assim, faz melhor, pede para Deus te ajudar, conversa com Deus, fala com ele assim, Deus, esse homem realmente assim é um homem que vai ser bênção para a minha vida? Aí eu até comecei a falar como crente com ela, que até então não estava falando como crente. Então vocês estão entendendo da influência da unidade da igreja na sociedade? Provavelmente a pastora Laísa, se estivesse no meu lugar, faria a mesma coisa, conhecendo a pastora Laísa, a bispa, perdão, como eu conheço, enfim, a Madi também. Por quê? Porque há um pensamento único aqui referente à vontade de Deus. Então, é preciso isso. Por quê, amados? Para ser sincero para vocês, assim, essa comunhão que nós temos aqui na igreja ainda é muito pouco. É pouco essas 2 horas que nós estamos aqui, né? É pouco um louvor que a gente sai do nosso lugar, cumprimenta. Tem pessoas aqui que às vezes fica até com um pouco de receio, ele pula para a fileira de trás e cumprimenta a mesma pessoa que ele cumprimentou nos outros cultos, ele não dá nenhuma voltinha aqui, né? Para cumprimentar às vezes alguém que ele ainda não cumprimentou. É natural, não é? Nem todas as pessoas são assim, mala velha, que nem a Madi, assim, né? Nem eu, assim, que nem o Luiz, né? Que é bem mala velha. Nem todas as pessoas são, algumas pessoas são mais tímidas, mas é muito pouco, amados, é muito pouco isso que a gente vive aqui, essas 2 horas, esses 3 louvores, o louvor da palavra, enfim, isso é muito pouco. É muito pouco para o que Deus quer. Essa comunhão, ela tem que sair daqui e partir para fora. Ela tem que sair, ela tem que, de alguma forma, influenciar a sociedade a ter esse pensamento, essa direção de vida que nós temos aqui dentro da igreja. É pouco, é pouco. Às vezes eu fico agoniado, assim, olhando o tanto que Deus tem derramado de poder nesse lugar, o tanto que Deus tem falado nesse lugar, tanto de direção que Deus tem feito, as pessoas com qualidade que tem nesse lugar, e de alguma forma assim a gente não vê, porque eu vou ser sincero para você, se você tivesse realmente mostrando a graça de Deus, se você tivesse realmente sendo essa liga, outras pessoas, através de você, estavam vindo aqui para a igreja, seus vizinhos. Sabe uma forma de você identificar assim, um termômetro de como você é como homem de Deus? Como você está sendo, como você está representando, qual está sendo a sua representação de Deus na sociedade? Com os seus vizinhos. Começa a fazer uma análise na sua vida onde você mora. Como que seus vizinhos te tratam? Os seus vizinhos, eles gostam de você, ele tem consideração por você, ele faz questão de te cumprimentar, né? Para o Herbert é simples falar, o Herbert sempre foi político, né? Minha mãe falou que uma vez para mim que se eu não fosse político eu ia ser pastor.
Falei, ainda bem que eu fui pastor, né? Ainda bem que Deus teve misericórdia. Mas, enfim. Eu sempre falei com todo mundo, desde criança. Desde criança, eu sempre fui comunicativo. Sempre falei com todo mundo. É impressionante. Né? E depois de adulto, parece que vai melhorar, piora. Feio mais. Até tem momentos que às vezes eu encontro com algum amigo na rua, quando eu vou ver a hora passa, chego em casa, a bicha está com o bico desse tamanho aqui, brava. Porque o homem, ele... Mulheres, eu vou falar para vocês algo que os homens, pode ser que não tenham falado para vocês ainda. Os homens, eles são desligados. Não? Não são, não. O homem, ele... Porque o que acontece? Vamos supor, acho que por homem ser um pouco mais... ter a força ou de homem, né? Aquela coisa de... O homem achar que sabe se defender, né? Então, ele está longe, às vezes, da esposa, ele não raciocina que pode ser que ela esteja preocupada, né? Aí você chega em casa, a sua esposa está chateada com você, está brava, está com o bicão lá, só que não é porque você estava conversando com o seu amigo, e sim porque ela ficou preocupada com você todo aquele tempo e você não a avisou. Agora, se você tivesse dado uma ligadinha... Ô, irmão, peraí, segura o papo aí, não esquece que você ia falar, não. Ô, amor, então, estou na casa de fulano aqui, já estou indo embora já. Acabou o problema. Né, amor? Não é assim que eu faço? Mais ou menos. Voltando para os nossos vizinhos. Enfim. Que eu vi que eu não estou com muita moral aqui. Bom, enfim. Aí você começa a ter mais ou menos um termômetro de como está realmente como as pessoas te veem, assim, como homens e mulheres de Deus, ali, com seus vizinhos, de influenciar os seus vizinhos, de fazer os seus vizinhos falar, poxa, caramba, meu vizinho lá, ele jurava que acho que era de alguma banda, assim, secular, que ele sempre me vê saindo com instrumento. Aí o dia que eu falei para ele que eu tocava na igreja, ele nem acreditou, ele falou, na igreja? Eu falei, na igreja, mano, rola mó rocão lá, mó sambão de vez em quando, enfim. Muito louco. E aí enfim, então essa é uma forma de você começar a dar uma olhada como que você está se representando na sociedade como um homem de Deus, como que está sendo a sua representação, seus vizinhos. Nem precisa falar da Teca, né, que a Teca também é bem comercial, né, Teca? Não fala quase com ninguém, não fala pouco quase com ninguém, né? Amém. Voltando para a igreja, sabe por quê, amados? Isso que nós temos vivido não pode ficar só aqui dentro, porque a igreja tem hora que ela fica parecendo um Big Brother. É verdade, um Big Brother. A igreja tem hora que parece um Big Brother, principalmente agora no final do ano, né? Vem a palavra profética, aí a igreja, agora nós vamos. Você já viu quando começa um Big Brother? Entra aquele bando de gente assim, é uma festa no começo, né? O pessoal se abraça, pula, faz musiquinha, canta, aí vem, ai, que casa linda, que não sei o quê. Daqui a pouco, meu amigo, é só no começo. Né? Alguns que entram com um propósito, não, eu vou até o fim, eu vou vencer, eu vou ganhar esse dinheiro aí, vou ajudar minha família, enfim. Daqui a pouco está brigando, daqui a pouco está pedindo para sair, enfim. A igreja também muitas vezes não é diferente, não. Sabe por quê? Se a gente não começar a influenciar a sociedade com aquilo que Deus está fazendo aqui dentro da igreja, nas nossas vidas, a igreja ela não vai deixar de ser um Big Brother também, não. Vai ser um grupo seleto de pessoas que estão confinadas num determinado lugar, né? É que ainda não está tendo paredão. Ainda não está tendo paredão. Mas vai chegar um momento que pode ser que tenha um paredão. Já pensou, meu? Paredão? Aí é complicado. Vocês estão compreendendo? E o pior, não sei se eu estou assistindo muita televisão ultimamente, mas enfim. Glória a Deus, tem misericórdia. Enfim, o pior é quando juntam o Big Brother com a Fazenda. Que é o quê? Aí entram duas pessoas assim, inusitadas, né? Entra o fazendeiro, né? Entra o fazendeiro, que é um mandão que só quer mandar. E entra aquele irmão lá, que mosca de padaria, o desavisado, o mundo da lua. Que os bichinhos estão tudo morrendo de fome lá, grita, meu, é o carneiro lá que está com fome lá. Não, não é, meu. É o pato, não, vai lá ver.
E aí o pessoal toma punição por causa disso. E às vezes na igreja, tem vários desses. As ovelhinhas estão lá morrendo. Tá não, irmão. Eu acho que fulano não está bem. Fulano não veio mais, cara. O que será que aconteceu? Será que ele está bem? Ah, não sei. Não é nada não, meu. Fulano é assim mesmo. Fulano é turista na igreja mesmo. Ele vem uma vez, falta um mês. Não é, irmão. Pelo amor de Deus. Você vai tomar uma punição da parte de Deus daqui a pouco aí. Vai ter que tomar banho gelado daqui a pouco aí. Aí você acorda. Entendeu? Porque está simples, está muito cômodo para a gente ficar aqui dentro aqui. Até quando? Eu vou ser sincero para vocês, não é fácil, amados. Não é fácil. O apóstolo mesmo, ele fala aqui, que um dia ele conversou com o pastor dele, o pastor dele falou que se entrasse quantos? 330? 30? 30 ovelhas no céu, ele estava satisfeito. Até, para a gente, às vezes, tem pretensão. É muito difícil você cuidar de pessoas, fazer com que as pessoas fiquem naquele posicionamento que Deus quer, fazer com que essas pessoas entrem ali, né? Na graça de Deus, é muito difícil. Então, às vezes, é preferível você ter um grupo mesmo ali seleto de pessoas que fica mais fácil de você tratar. Vamos supor, você tem 5 ovelhas ali, é mais fácil de você cuidar de 5. Às vezes, se fosse 100, dá um pouco mais trabalho. Só que nós lemos aqui que Deus queria que nós pregássemos o evangelho para as nações. É para as nações. Se é para as nações, isso aqui ainda é muito pouco. Isso aqui é pouco ainda. Isso é pouco. Isso é pouco. Vou falar para você agora de um cara. Eu costumo brincar, gente, por favor. Não se escandalizem. Mas assim, com a linguagem mais popular que os jovens têm usado, assim, que era zica, cara. Que é zica mesmo. Jesus. Jesus é muita treta, cara. Jesus é punk. Sabe por que Jesus é punk? Nossa, Jesus é tremendo. Jesus, quando ele iniciou o ministério dele, ele foi e chamou Pedro. Falou, Pedro, Cefas, né? Venha. Você não vai ser mais pescador de peixes, sim pescador de homens. Embora tudo aquilo que Deus tinha para a vida de Pedro, tudo aquilo que Deus já tinha planejado para a vida de Pedro, Jesus, quando ele olhou para Pedro, ele falou assim, ó, Pedro, ele fica ali no porto. Pedro, ele fica num comércio. Vocês acreditam que ali, aquele porto, podia representar um comércio dos dias de hoje? E Pedro, ele vai influenciar aquelas pessoas ali, daquele convívio dele, daquele comércio. É ali que Deus quer. É ali que Deus queria. Deus não chamou simplesmente porque, de repente, embora tinha o trabalhar de Deus na vida de Pedro, mas Deus, quando Ele olhou para mim, Ele olhou para você, por que hoje é tão difícil? Você vê a gente, não consegue parar de trabalhar. E às vezes a gente não entende, a gente fala, Deus, quanto mais eu trabalho, mais trabalho, mais trabalho, mais trabalho. Parece que não é, porque ali onde você está, é ali que Deus quer que você seja ali, boca dele, representante dele ali. É ali que Deus quer que você seja a liga, que você seja um referencial ali. É ali naquele lugar. É naquele lugar, não é só aqui. Aqui é gostoso, aqui é maravilhoso. A palavra ela fala mesmo quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Mas aqui é um lugar que Deus estabeleceu para que nós viéssemos prestar um culto racional ao Senhor. O diferencial ele está lá fora. O diferencial está quando a gente sai daqui, aonde a gente está, no nosso trabalho, na nossa casa, na nossa vizinhança, na nossa escola. É ali que Deus quer que você fale do amor dele. Pode ser que as pessoas não estão te dando a oportunidade de você falar do amor de Deus, pode ser que as pessoas estão olhando para você e até te rotulando de crente chato, mas vai chegar uma hora que eles não vão ver solução e só você vai ter palavras de vida para falar para aquela pessoa. Ali é a hora de entrar. Só que nessa hora, meu irmão, quem está agora é a minha vez, agora quem está com a bola sou eu. E agora eu também só de raiva eu vou entrar com os 2 pés no peito. Vou falar, irmão, na moral, você está sofrendo porque você merece. Porque eu estou falando para você de Jesus e até então você não está dando ouvido. Então agora ou você vai ou você racha. Você entrega a sua vida para Jesus ou o inimigo vai passar o serão em você. Jesus é zica mesmo, né? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Jesus é maravilhoso. Oh, Jesus, Tu és tremendo, Deus. Ah, Deus maravilhoso, Tu és santo. Jesus, ele teve um encontro com uma pessoa importante chamada Nicodemos. Era um dos líderes do Sinédrio, assim. Hoje nós podemos... Está gravando? Então não posso falar. Era daqueles líderes top, sabe? Aqueles... os top mesmo da fé ali eram.
E Jesus, ele chegou com um papo assim para Nicodemos e falou assim: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus, não vai ver o reino de Deus. Nicodemos, aquele, né? Depois ele virou até um pregador de serviço secreto, sabia, Nicodemos? Depois ele tinha um pouco de medo de expor a fé dele em Jesus, enfim, mas nas entrelinhas ali ele estava falando do amor de Cristo. E aí Nicodemos, isso não entrava na cabeça de Nicodemos. E aí Jesus, ele foi e falou o seguinte, ele falou assim: Nicodemos, você não está entendendo? Nicodemos, o que eu estou querendo te falar é o seguinte, que esse modelo de igreja que você vive hoje não é o modelo de igreja a qual meu pai quer. Você não está entendendo, esse modelo de igreja que você representa hoje, não é o modelo de igreja que Deus quer. Você está ultrapassado, esse modelo de igreja foi rejeitado pelo Senhor. Nascer de novo é ser nova pessoa, nova criatura. Começar a fazer as coisas da forma correta. E com qual intuito Jesus, então, foi ter um encontro com Nicodemos? É que o apóstolo não está aqui. Eu ia perguntar para o apóstolo. Nicodemos hoje não podia representar os líderes dessas igrejas grandes hoje? Podia representar dessa forma? Tá. Aí você acha que de repente eu, né, um pastorzinho de uma igreja local, com nome difícil, Macadesh, vou chegar para um homem de Deus super, né, conceituado, famoso, falar dessa visão que Deus tem nos dado, né, de influenciar a sociedade, de dominar as coisas da sociedade, que a palavra de Deus e a voz de Deus seja realmente ali, a verdade ali, a razão do lugar? Você acha que aquela pessoa vai me dar ouvido? Não vai. Nem a mim, acredito que o pastor Rodrigo e o apóstolo, assim, que estão sempre envolvidos assim com pessoas desse nível, né? Que é tipo também os top da igreja. São, enfim. Você acha que aquele cara ele vai dar ouvido para mim, para você? Não, não vai. Sinceridade, amado, não espere que se você for lá falar dessa visão, disso que Deus tem colocado nos nossos corações, que eles vão ouvir. Não vão ouvir. Por quê? Porque eles estão preocupados ali com aquele mundo deles, com aquela igreja local, assim como Nicodemos estava, e Nicodemos não conseguia enxergar, enfim. Mas qual que é a intenção disso? Um dia você vai estar próximo dessas pessoas influentes, que a palavra ela fala que Deus te tira do montouro, do lixo, e te faz assentar com os príncipes desse mundo, dessa terra. E aí você, junto com essas pessoas influentes, você não vai falar para ele assim, ó, Deus deu uma visão assim, 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 assado, não. Você vai comentar entre eles daquilo que Deus está fazendo na sua vida, na sua igreja, sobre a visão. Na hora, amados, ele não vai dar nem atenção para você, pode ter certeza disso. Mas o Espírito Santo vai testificar no coração dele. Em determinado momento ele vai... Caramba! Ô fulano, você lembra aquele negócio lá que aquele pastorzinho lá falou lá, né? Falou, né, da igreja ter uma influência na sociedade, da igreja sair da igreja e tal. Você lembra? Falou, quem que era? Nem sei, um Zé Manezinho lá, não sei de onde, uma tal de Macablesh, sei lá. Né? Ele vai falar, como que eu nunca pensei nisso? Por que ainda não havia pensado nisso? Como eu não pensei nisso? Porque essas coisas grandes e ocultas ainda não foi revelada para você, irmão. Essas coisas grandes e ocultas que a palavra fala do Senhor, ela ainda não foi revelada para você. Porque você está preocupado com o seu mundinho, você está preocupado ali com o seu grupo seleto de pessoas, o seu Big Brother, a sua fazenda. Enquanto tem pessoas morrendo lá fora, enquanto você não abrir mão desse conforto que você tem hoje, e lá para fora fazer a vontade de Deus, essas coisas grandes e ocultas não vão ser reveladas para você, não. Amém. Glória a Deus. Pastor Rodrigo, e Mateus? Quando Jesus foi falar com Mateus? Mateus era um cobrador de impostos, não era? Quem que geralmente que cobra imposto aqui na nossa sociedade? Prefeitura. Né? Funcionário público. Você concorda, Amade? Você que trabalha em escritório de cobrança? Né? Com qual intuito que você acha, então, que Deus chamou Mateus? Embora todo o poder de Deus, tudo aquilo que Deus pensava sobre a vida de Mateus, tudo aquilo que Deus sabia que Mateus ia fazer, Deus queria que o Mateus, representado o pastor Rodrigo, lá na prefeitura onde ele está, viesse falar desse amor de Deus aqui.
Vocês estão compreendendo realmente o que Deus quer? Vocês estão conseguindo compreender? Amém. Glória a Deus. E amados, a igreja está estagnada. A igreja está estagnada, a igreja está paralisada. Eu tive um sonho, eu não sei se é porque eu ando muito cansado, eu nem sonho às vezes para não ter trabalho. De repente sonhar que eu tenho que fazer alguma coisa, não ia ser muito bacana, né? Mas eu não sou muito de sonhar, não tenho visões. Para falar que eu não tenho, eu tive as primeiras vezes que Deus me mostrou algumas coisas assim nesse sentido. Foi uns demônios lá no monte lá. Deus é maravilhoso, né? Eu nunca vi anjo. Eu nunca, né? Nossa, teve um dia aqui, a Ângela, nossa, eu vi uma mão muito grande na igreja, uma mão poderosa. Meu Deus, cadê essa mão que eu não estou vendo? Fulano veio aqui, nossa, eu estou vendo anjos aqui. Tá. Eu olhava, mas onde será que esse irmão está vendo isso aí? Que louquinho para ver, doido para ver, eu não vejo nada disso. Não vejo nada. Aí o dia que Deus resolve abrir a minha visão, eu só vejo demônio, meu. Misericórdia, um monte ainda. Só que até então, que assim, vou compartilhar aqui com vocês. Eu olhava para essas coisas, mas achava que era coisa da minha cabeça, né? Uns vultos assim, uns negócios. O primeiro que eu vi foi um porco. E legal que é assim, né? Eu fico quietinho na minha, eu não falo, meio medo de falar bobeira, né? Eu não falo. Aí a gente está lá orando num monte, daqui a pouco passou um porco, assim, um vulto de um porco preto, assim, pro meio do mato, né? Falei, misericórdia. Tava bravo. Era verdade, é verdade. Aí, eu peguei e fiquei bem quietinho. Aí na hora que nós fomos orar, a pastora Andréa, foi você, né, pastor, que falou que quando nós orávamos, você escutava barulho de porco. Aí eu falei, é verdade mesmo, eu vi um porco. Aí eu falei, né? Aí, beleza, né? Gente, me perdoa, assim, às vezes eu uso umas gírias. Às vezes, quando eu não quero usar, eu não uso. Mas hoje eu estou falando aqui, acho que porque eu fiquei muito com os jovens esses dias aí, eu estou falando bastante gíria. Né? Que é vocês que me influenciam essas coisas. Estou falando para vocês influenciar as coisas boas, vocês estão influenciando as coisas ruins. Não pode. Enfim, voltando aqui para a palavra, enfim. E aí eu vi aquelas coisas assim, né, e tal, mas até então fiquei na minha. Eu falei, acho que é coisa da minha cabeça. E aí o pessoal começou a comentar que estava vendo também, e a mesma forma que eles estavam vendo, eu estava vendo também. Enfim. Então eu não vejo muitas essas coisas, não, só que aí de vez em quando Deus dá misericórdia de ver. Enfim. Voltando aqui para as nossas vidas aqui. Eu nem lembro que eu estava falando mais quando eu entrei no fato de falar os demônios. Oi? Ah, do sonho, glória a Deus. Amém, ainda bem que você falou, que faz parte da mensagem. Podia esquecer. Enfim. Eu tive um sonho, amados. Um sonho assim que eu estava num lugar pregando. Era uma Assembleia de Deus, eu acredito, porque tinha uma característica de Assembleia. Tinha um pastor com mais um carinha aqui que só ficava conversando, não prestava atenção em nada do que eu estava falando. Ou o que eu estava pregando, a palavra de Deus que eu estava pregando aquele dia não era nada atrativa, porque ele estava já, tipo, meu, esse cara está falando bobeira pra caramba, deixa eu ficar aqui. Ele só conversava aqui. Imagina vocês de costas para o altar, conversando assim, e a palavra sendo pregada aqui, normal como está sendo agora, e vocês, tipo, conversando aí e tal, enfim. Amados, quando eu falei característica de Assembleia, tá? Por favor, não estou falando que é a Assembleia de Deus, não é isso. Lembrava, para ilustrar, para vocês entenderem, né? Enfim. Tá, Patrícia? Então, beleza. Glória a Deus. Amém, enfim. E aí eu ali pregando, né, e falando, e eu vendo assim, a igreja, sabe assim, displicente, a igreja em outro, não prestando atenção no que estava sendo ministrado, sem reverência à palavra, de costas, sabe? Assim, não se importando, tanto da liderança quanto dos membros, enfim, uma coisa muito estranha, eles de costas assim. E aí no final da pregação eu fui fazer uma oração. E aí o pessoal se ajoelhou para orar junto comigo, assim, de costas novamente pelo altar, assim. E eu orava assim, saía fogo assim da minha mão, assim, da minha boca, sei lá o que era isso aí, enfim. E sabe esses vãos, assim, esses lugares, vocês estão sentados e tem uns vãos assim entre as pernas e as cadeiras, assim, sabe? O fogo ele ia sumindo assim, ó.
E eu lembro que eu orava assim e falava que Deus estava me revelando assim pessoas com grilhões, com correntes nas pernas, assim, com grilhões mesmo, assim, com aquelas correntes, com aquelas bolas, com as coisas presas, assim, as pessoas presas, eu via correntes, algumas grandes, outras pequenas, assim, no pé das pessoas, assim, e o fogo, eu falava, e o fogo do Senhor, ele vai quebrar todos esses grilhões, todas essas cadeias, né? E aí eu fui ainda falar com o pastor ainda orei pela vida dele, assim, liberei algo de Deus para a vida dele, assim, e ele até falou, o cara estava falando um negócio com ele, aí ele, não, peraí, deixa eu só dispensar ele ali, enfim, fala, enfim. Então, o que isso, assim, eu não tenho muita interpretação, enfim, mas isso me trouxe uma sensação que a igreja está estagnada. A igreja está parada mesmo, assim, aprisionada. Aprisionada literalmente. Assim, mesmo a gente sabendo que Deus nos libertou, mesmo Deus tendo falado tantas coisas para a gente, assim, muitas vezes a gente não se motiva em seguir, em conquistar. Aquilo que o apóstolo estava pregando aqui um tempo aqui é a grande realidade. Nós estamos povoando o deserto. Eu estou cansado, Deus. Eu estou cansado de ficar no deserto já, Deus. Eu estou cansado, Deus. Sabe por que eu estou cansado? Porque eu ouvi a terra, Deus. Eu vi a terra, Pai. A terra é boa, sim, eu sei. Eu vi. A gente até conseguiu trazer alguns frutos de lá. Eu estou aqui no deserto, fazendo o quê? Amado, se você está contente com o deserto, eu tenho duas notícias ruins para te dar. A primeira notícia ruim é que vocês lembram quando nós ficamos encurralados ali em meio aos montes, quando nós saímos da casa da servidão, do Egito, que Moisés foi lá nos resgatar, e que então Deus começou a nos direcionar em direção à terra da promessa, e começou a nos levar então ao encontro do Mar Vermelho, e chegou um determinado momento que havia montanha de um lado, montanha do outro, e nós estávamos ali no meio, e de repente os nossos inimigos vinham ao nosso encontro para nos abater. Vocês lembram disso? E o que Deus falou para a gente naquela ocasião? Olha bem, que vai ser a última vez que você vai ver esses inimigos. Quantos aqui lembram disso? Lembra? Lembra, a gente foi na casa gospel, inclusive o apóstolo pregou isso. É a última vez que você vai ver os seus inimigos. Então, amados, sabe, às vezes eu fico vendo algumas coisas, a igreja tendo alguns comportamentos assim, que às vezes até chateia nós como líderes, no sentido do quê? Sabe, você vê um povo que Deus tem uma promessa, um povo que Deus quer levar para uma terra que emana leite e mel, e esse povo, por diversas vezes, querendo voltar para o Egito, sabe, querendo voltar para o Egito, ficar reclamando, falando assim, no Egito pelo menos de vez em quando nós comíamos carne, peixe. Começa bem, vou falar para você que não começa ruim não, começa bem. De vez em quando nós comíamos carne, peixe, pepinos, melões, cebolas e alho. Olha como termina, cebolas e alho. De vez em quando comíamos carne, peixe, pepinos, melões, cebolas e alhos. Essa era a alimentação, de vez em quando, como escravo, sendo humilhado, né? Não tendo direito de opinar, mesmo sendo um povo livre lá, escravizado. E aí, muitas vezes, a gente olha para um e outro irmão assim, e vê que o irmão quer voltar para lá. Quer voltar para o deserto. Minha vida no mundo era melhor, era mais bacana, enfim. Só que a notícia ruim, aquilo que eu tinha falado para você, que eu ia te dar, é que essas pessoas, elas não existem mais. Aquele Egito não existe mais, não adianta você voltar. Você vai voltar, até pode ser que você volte para lá, mas você não vai se sentir mais bem naquele lugar. Você não vai reconhecer as mesmas, não vão ser as mesmas pessoas mais. Você não vai se sentir bem naquele lugar. Né? E agora para você que gosta de ficar no deserto, está cômodo, está maravilhoso, ser sustentado pelo maná, pelas codornizes, né? Primeiro não tinha água, Deus deu água, glória a Deus. Passou 5 minutos, estava com fome. E agora? Pelo menos lá no Egito a gente comia de vez em quando, né? E agora? Não, Deus então vai trazer pão do céu, maná. Aí Deus trouxe maná. E depois do maná, agora, mas só maná? Meu Deus do céu, só maná, todo dia, todo dia. Não, então Deus vai dar carne, Deus vai mandar as codornizes, enfim. Mandou as codorninhas lá, né? Frango, enfim. E o povo comeu, foi sustentado durante todo aquele tempo que eles ficaram no deserto. Mas uma notícia trágica para te dar. Isso aqui vamos até ler junto, que essa passagem ela é tremenda. Vocês podem abrir, por gentileza, livro de Josué, capítulo 5, versículo 12.
Josué 5:12. Amém? Posso ler? Vou começar do 10, tá? Vou começar lendo do 10, tá bom? Vamos lá. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde nas campinas de Jericó, e comeram do trigo da terra do ano antecedente. Ao outro dia, depois da Páscoa, pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte. Depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais o maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então o maná cessou. Pastor André, só onde que tem maná agora? Da Arca da Aliança. Só tem maná dentro da Arca da Aliança. Agora, onde está a Arca da Aliança? Ninguém sabe. Então, amado, se você quer continuar no deserto, não tem mais maná. Então, pode ser que hoje eu estou colocando uma proposta para você, até que você não tenha muita opção. Mas agora, ou você vai em busca da sua terra prometida, ou você vai morrer no deserto. Infelizmente. Porque naquele mesmo ano, o povo de Deus entrou na terra prometida, comeram da novidade da terra. E já era para a gente estar comendo a novidade da terra já há muito tempo, muito tempo, muito tempo. Já era para a gente estar longe, 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 muito longe. Já éramos para estar lá. Mesmo porque não tem ninguém aqui enganado na igreja, não. Não tem ninguém que Deus chamou que está enganado aqui na igreja, não. Porque nós sabemos de onde Deus nos tirou, nós sabemos onde Deus tem nos colocado e nós sabemos onde Deus vai nos levar. Amém? Ou não? Nós não vimos a terra? Por qual motivo, então, que Deus pediu para que Moisés levasse um representante de cada tribo? Foram 12 pessoas que viram a terra prometida. Para que as coisas não ficassem somente na palavra de Moisés. Para que somente não seja uma coisa aqui que só eu estou falando, que o apóstolo está falando, que a bispa está falando, que os pastores da igreja estão falando. Eu estou falando de uma terra que mana leite e mel. Aquilo que o apóstolo pregou é a maior realidade. Deus, ele não tem deserto para ninguém. Deus, quando ele te tirou da casa da escravidão, ele não tirou para você ficar no deserto, não, passando tempo, fingindo, e Deus brincando de ser Deus na sua vida, e você fingindo de ser crente, não. Deus te tirou do deserto com uma finalidade, com um propósito, que é te colocar numa terra que mana leite e mel. Deus, quando ele te tirou do lamaçal do pecado e te trouxe para a maravilhosa luz, era para te levar para uma terra que mana leite e mel. Essa promessa está no mesmo lugar, ela não mudou, ela não saiu, não foram extintos os caminhos, não. Você só precisa querer. Foram 12 pessoas que viram, somente 2 pessoas que geraram no coração o espírito de conquistar, somente 2 pessoas entraram. Por que eu estou falando isso para vocês nessa noite? Porque todos aqui somos líderes. Todos que estamos aqui somos líderes. Tá, na minha casa o meu marido, ele não serve o Senhor Jesus, mas você é a cabeça ali. A palavra do Senhor fala que a mulher na igreja edifica o marido. Tá, pode ser que hoje o seu lar, o seu marido não tenha um lar totalmente cristão, mas você é referencial de Deus no seu lar ali. Entendeu? Você não vai se opor contra o seu marido, você não vai brigar, você não vai falar que por você ser mulher de Deus, ele tem que calar a boca e ficar quieto. Não, não é esse o papel do homem de Deus. Mas na hora que é para você demonstrar ali o poder de Deus, é ali a hora que você entra. Então todos aqui somos líderes. Sabe qual que é o problema hoje nosso, amados? Sinceridade do fundo do meu coração. O nosso problema é que a gente só vê a parte boa da palavra. A gente só vê a parte boa da palavra. Só a parte da promessa, a parte da repreensão a gente fala que é pro irmão. Eu não sei se vocês já ouviram já essa conversinha furada que é tipo assim: meu irmão, a palavra foi
toda para fulano, meu. Fulano tinha que ter ido para a igreja, porque a palavra foi todinha para ele. Irmão, você vai me desculpar, a palavra era para você mesmo. Era para mim, a palavra era para você. Porque se fosse para fulano estar aqui, fulano estava. E se Deus tivesse chamado fulano para fulano estar aqui, e se fulano por algum motivo não viesse, Deus ia lá na casa dele falar lá. Deus ia lá na casa dele e ia falar, irmão, assim, 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 assim. Deus, quando Ele quer falar alguma coisa, Ele fala, amados. Deus fala. Né, que eu não sei. Pô, acho que é só o brother ali. Desculpa, perdão. Qual que é a sua idade? Isso. 34. O brother é mais ou menos da minha época. Eu tenho 32. Não sei se na sua época, quando a gente ia jogar futebol, principalmente quando era época de Copa, Campeonato Brasileiro, assim, a gente tinha o hábito de falar assim, vamos supor hoje, Campeonato Brasileiro, sou o Fred. Aí quem era o goleiro fala, não, sou o Diego Cavaleiro. Não era assim que a gente brincava? Esses meninos não brincam disso mais, não. O negócio deles é só videogame, shopping, PlayStation. Não tinha, os dedão não tancava a tampa, não tem isso aí. Eu sou novinho assim porque eu me cuido, entendeu? A minha esposa cuida muito bem de mim, entendeu? Não é? Então, vamos supor, nós falamos que todos aqui somos líderes, né? Todos somos líderes, amém. E quando a gente fala de líder, a gente fala assim, não, eu sou igual a Abraão, eu sou Abraão. A gente começa a representar o pai da fé. Fui lá, saí da casa dos meus pais, Deus me deu uma grande nação. Aí o outro fala, não, eu sou Moisés, libertador, vou libertar o povo, vou ser amigo de Deus. Vou escrever os 10 mandamentos, através de mim Deus vai escrever. Sou top, sou Moisés. Eu sou Davi, guerreiro Davi. Só que eu sou Davi uma versão melhorada, 2.13 já. 2.13 é uma versão. E eu sou um tipo de Davi, amados, então, eu sou um tipo de Davi tremendo. Que é o seguinte, Betseba nem faz muito meu tipo, entendeu? Eu sou um Davi que não vou nem errar com Betseba. Então, para você ver, então nós por sermos líderes, muitas vezes, quando nós lemos a palavra, a gente só vê a parte boa. Né? Porque até então aqui nós estamos falando de um povo que se rebelou contra Moisés, contra Deus, que queria voltar para o deserto, enfim, né? Só que até então, nessa história nós somos Moisés até então, né? Todos concordam, amém? Sim ou não? Até então somos Moisés, o libertador, que vamos guiar o povo, vamos levar o povo para a terra prometida. E se eu falar para você, antes disso, segura aí que se eu esquecer, você me lembra. Deixa eu ver aqui, ó. Vocês poderiam abrir a palavra do Senhor aí no livro de Números, capítulo 16? Números, capítulo 16, versículo 1, todos abriram, todos encontraram? Posso ler? Amém? Posso ler? Então vamos lá. E Corá, na Bíblia de alguns, Coré, mas está falando da mesma pessoa. E Corá, filho de Izar, filho de Coate e filho de Levi, tomou consigo a Datã e a Abiraão, filho de Eliabe, e Aon, filho de Pelete, filho de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais. Repita comigo, maiorais. Maiorais. Em algumas Bíblias fala os príncipes, não fala príncipe em algumas Bíblias? Tem alguém que está falando príncipe aí em alguma Bíblia? Amém? Quando fala príncipe, quer dizer os principais. Tá? O cabeça de cada tribo. Voltando aqui para os maiorais. Dos maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento varões de nome. Fala mais uma vez comigo aí, varões de nome. Pessoas de nome. Pessoas influentes. Pessoas de referência. Amém. Glória a Deus. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, eles disseram, demais é já, pois toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por quê, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor?
Ou em outras palavras, nós também somos santos, nós também somos líderes. Por que só com você que Deus fala? Por que você acha que Deus só vai falar com você? Legal. Até então éramos Moisés, né? Tá. E se hoje Moisés for representado por Deus? Quem seríamos? Corá. Se nós fizermos uma inversão no que a palavra está dizendo para a gente, até então estava tudo maravilhoso, né? Nós éramos Moisés e as pessoas estavam se rebelando contra a gente. Mas e agora no lugar de Moisés, coloca o papel de Deus. Quem que nós viramos nessa história? Corá. Tá. E qual que é o pecado? Qual que é o erro aí? Qual que é o problema dessa história aí? O problema é que Corá era um dos maiorais, um dos principais, os líderes, os cabeças dos lares. E onde ele estava pecando? Ele estava pecando porque do seguinte motivo. Que você como líder, você tem que ser o motivador da sua família e da sua casa. Você como líder, você tem que se levantar dentro dessa casa e fazer com que os seus filhos, com que a sua esposa, com todos aqueles que estão debaixo ali do seu sacerdócio, reflitam a glória de Deus e sejam referenciais onde quer que estejam, onde quer que sejam, enfim. Então hoje, você tem que olhar para você, para a sua casa e ver qual que está sendo a influência da sua família na sociedade. Vocês estão sendo liga na sociedade ou vocês estão sendo Corá? Eu não sei se vocês conhecem a história de Corá. Deus desonrou Corá e é o lugar onde ele estava, a fazenda, onde estava ali com a família dele, foi aberto e todo aquele povo ali foi engolido pela terra. Houve praticamente como se fosse um terremoto, a terra se abriu e eles caíram ali dentro. Depois vocês dão uma lida um pouquinho mais para frente, que o capítulo 16 já fala sobre isso. Então vamos colocar, então, Deus no lugar de Moisés. Nós somos Corá. Nós, ao invés de chegarmos para as nossas famílias e falar assim, vamos lá, tem terra que mana leite e mel, tem terra de promessa, vamos lá, deixa para lá essas coisas não fazem mais parte da gente, essas coisas para trás, o que Deus tem para a gente é o melhor, eu vi a terra, eu vou chegar para mim, vamos lá, vamos orar, vamos fazer, vai valer a pena, vamos lá, pega no pé das crianças, quero que as crianças sejam assim, assim. Nós precisamos ser assim, nós precisamos influenciar, nós precisamos ser referencial. Nós precisamos aprender, e para onde quer que nós estejamos, ou onde Deus venha nos levar, e ali nós realmente venhamos ser esse referencial, essa liga, o facilitador. A mudança ela vai começar em nós. A mudança ela vai começar em nós, ela vai começar em mim, vai começar em você. Não vai adiantar eu querer mudar uma humanidade, uma nação, sendo que eu não venho mudar primeiro, não. Eu estou me enganando. Eu estou me enganando. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Não adianta você querer falar de uma coisa que você não vive. Você tem que viver aquilo que você prega, que você fala. As pessoas elas estão nos olhando, eu sempre comento sobre isso. Tem pessoa que está louca para servir o Senhor Jesus, mas ela está olhando para a sua vida. Aline, seus pais, eles estão loucos para se entregar para o Senhor Jesus. Eles estão esperando ver esse Jesus em você. Seu pai está querendo saber que barco é que ele vai entrar. Seu pai e sua mãe eles estão preocupados se eles vão entrar num barco com aqueles crentes que eles conheceram anteriormente. A preocupação deles é só essa. De não estar entrando numa igreja rejeitada, numa igreja que não se preocupa com vidas. Esse é o único motivo deles não estarem aqui com você ainda. Só que a partir do momento que você buscar de Deus essa liga, essa cola, esse super bonding, que vai colar neles, eles vão vir com você. A bispa ela pregou aqui da unidade do Espírito. Uma coisa tremenda que a bispa pregou, ela falou que Espírito Santo vem, derrama o seu poder, faz a sua obra, cura, restaura. Não é nada disso.
Espírito Santo, vem na minha vida, me usa. Me ajuda, coloca a palavra em minha boca que vai convencer os meus pais. Espírito Santo. Juliana, você não pediu para nós orarmos aqui pelaquela família lá, do pessoal que você conhece, lá do seu pessoal que faleceu? O seu posicionamento tinha que ser diferente. Você tinha que falar, Espírito Santo, eis-me aqui. Eu vou lá. E você, boca de Deus. Eu vou chegar para aquelas pessoas e vou falar, embora eles estão vendo ali uma situação totalmente adversa, embora há luto naquele lugar, mas que haja reflexão. Tem um Deus que cuida, tem um Deus que pode te confortar, tem um Deus que vai te mostrar por qual motivo que essas coisas aconteceram. Esse tem que ser o nosso posicionamento. A gente está deixando o Espírito Santo, a gente está usando o Espírito Santo em nosso favor. O Espírito Santo vai lá, toca, cura, faz, e na verdade não é. É um... Como que eu posso dizer? Tem a palavra correta, não sei se eu vou lembrar agora. É uma parceria. É uma parceria. Uma parceria. 100% de Espírito Santo e 100% de você. É ali que está a chave do negócio. Amados, vou falar para você, não vai ser fácil não. Não pensa você que você vai chegar amanhã no seu trabalho, você vai falar de Deus, todo mundo vai se render aos pés de Jesus, chorar. Esse não vai não. Não vai ser fácil. Não vou mentir para vocês, não é fácil não. Servir o Senhor Jesus não é fácil não. Não é tão simples assim não. Só que uma hora vai ter aquela brecha, vai ter aquela oportunidade, e aí é a hora. Esse Espírito Santo é agora. Vamos lá. E vai arrebentar. Amados, Deus nos chamou para sermos discípulos de nações. E Deus vai te levar por lugares que você, às vezes, você fala, não sei por que eu estou nesse lugar, por que eu estou trabalhando nesse lugar. Porque é ali que Deus te quer. Ah, Deus queria tanto sair desse lugar. Termina o que eu mandei você fazer nesse lugar aí. Amém? Vocês poderiam se colocar de pé em nome de Jesus, por favor? Quantos aqui compreenderam? Quantos aqui hoje entendem que nós estamos aqui hoje, é um local que Deus preparou para prestarmos um culto racional ao Senhor? Oferecemos para Ele canções em forma de agradecimento, de oferta. Trazemos nossas ofertas para Ele como realmente com a intenção de agradá-lo, de demonstrar a nossa gratidão por tudo que Ele tem feito. Escutamos uma palavra da parte de Deus para nos alimentar, para nos trazer direção. Só que agora o que vai começar vai ser lá fora. É lá fora que vai refletir tudo aquilo que está sendo falado aqui. Essa união que a igreja precisa ter, essa união que é preciso que nós tenhamos, é de termos o mesmo pensamento. Onde quer que nós estejamos, sermos realmente esse referencial e influenciarmos. Nós precisamos influenciar as pessoas. Então hoje, escorar, é a hora de você incentivar, incitar, motivar a sua família a ser um referencial para essa humanidade. Nós estamos sabendo que estamos na última reforma. Um líder tremendo foi Neemias, porque Neemias estava à frente, estava fazendo, estava motivando. Vamos lá, vamos fazer, vamos estar junto, vai ser bacana, vamos lá, vamos fazer, vamos reconstruir, ó, você faz isso, vamos lá, eu faço isso daqui, ou não vou poder, não, eu faço, fica aqui, vamos lá. Vocês estão compreendendo? É isso aí que está faltando. É essa unidade que está faltando. Mesmo porque a terra prometida foi prometida para um povo, não foi prometida para uma pessoa, duas pessoas, não. Foi prometida para um povo, um povo. Vocês fazem parte disso também, não sou só eu, minha esposa, enfim, os pastores. Não, todos nós. Diante de Deus somos todos iguais. Não tem diferença nenhuma, eu sou tão pecador quanto vocês. Até mesmo pior. Até pior. Até pior. Mas Deus tem promessas para as nossas vidas, amém? Quantos aqui creem? Quantos aqui vão chegar? Quantos aqui vão dar um basta no deserto hoje e falar, vou passar desse lugar?
Vou passar esse Jordão agora. Vou colocar algumas pedras como memorial ali, para eu saber que foi dali que eu saí. Colocar uma marca ali. Para se caso um dia você pensar em voltar, quando você olhar para aquela marca, você vai falar, não, eu não quero mais voltar para esse lugar, não. Eu já sofri demais nesse lugar. Glória a Deus. Amém, Jesus. Amém, pode louvar. Fica à vontade aí. Amém, Jesus. Não tem problema não. A gente está indo para uma terra que emana leite e mel mesmo. Deus promete as coisas em abundância. Acredito que lá deve ter uns 400 microfones da Shuri lá. Amém, glória a Deus. Amém, Jesus. Vocês poderiam fechar os seus olhos agora, em nome de Jesus, por um instante? Feche os seus olhos por esse instante e visualiza tudo aquilo que Deus mostrou para você, de onde Deus ia te colocar, o que Deus ia fazer na sua casa, na sua família, no seu trabalho. Leva o seu pensamento em todas as promessas que um dia Deus prometeu para a sua vida. Sei que os seus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de promessa, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Cara, eu sei que os seus olhos estão sensíveis, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra
vai se cumprir. Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Só a igreja declara assim, só a igreja. Posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Mais uma vez. Posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Vocês lembraram das promessas? Vocês conseguiram relembrar as promessas de Deus? Hein? Todos? Amém? Você que tem promessa, levanta a sua mão aí. Você que sabe que Deus tem promessa de bênção para a tua vida, levanta a sua mão aí. Não fique envergonhado não. Se você falar, Herbert, eu não tenho certeza se Deus tem promessa para a minha vida, fique em paz. Você vai com a gente e você vai chegar lá e você vai pisar na terra que mana leite e mel. Nós vamos levar você. Você vai conosco. Amém? Só você que tem promessa, declare comigo bem forte. Você que vai entrar na terra prometida. Você que vai sair do deserto hoje. Você que vai pegar as 12 pedras, representando cada tribo, cada maioral. Você vai colocar naquele lugar, para que aquele lugar fique marcado. E você fala, foi daqui que Deus me tirou. E eu sei onde eu vou chegar, porque é Ele que vai à minha frente. Oh! Declara comigo bem forte. Eu! Bem forte. Eu saio do deserto hoje para uma terra que mana leite e mel, uma terra de abundância, uma terra onde os meus filhos não temerão, onde não tem violência, onde não tem maus tratos, onde não tem injustiça, porque é o meu Deus que reina naquele lugar. Eu, declare comigo, eu vou em busca dessa terra, Senhor. Eu vou em direção a essa terra, Senhor. O Senhor está comigo, Deus. Eu vou tomar posse da minha promessa. Eu não vou retroceder. Eu não quero mais pepino, mais melões. Eu quero comer da novidade da terra. Oh! Tu és santo, Deus. Pai, em nome de Jesus, Deus, aqui estão os meus irmãos, Pai. Todos aqueles, Senhor Deus, que o Senhor permitiu que vissem a promessa. Deus, e eu creio agora pelo poder do Teu Santo Espírito, Deus, e pela Tua unção, Deus, que está neste lugar.
Deus, que em nome de Jesus o Senhor colocou em cada um o espírito de Josué e Caleb, que independente da adversidade, que independente das lutas, que independente do tempo, Pai, não vão retroceder e vão em busca da sua promessa. Amados, não se esqueçam da sua promessa. Não esqueça que Deus está contando com você para você influenciar essa nação. Pai querido, em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com aquele povo, Pai, o Senhor enviou o anjo à frente, que assim seja na vida de cada um. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todos aqueles, Pai, pessoas carnais e até mesmo, Pai, algo espiritual da parte de Satanás, que tem se levantado para paralisar, Senhor Deus, a jornada e a caminhada desse povo, Pai, que em nome de Jesus tremam e temam agora, Pai, assim como todos aqueles reis temeram, que quando ouviam falar que o seu exército estava marchando em direção à tua promessa, temiam, porque nada nem ninguém pode resistir o exército do Deus vivo, aqueles a qual não vale encantamento. Em nome de Jesus, Pai, são esses aqui os cabeças, os maiorais, Pai, que se encontram aqui nessa noite. São eles, Deus, que vão influenciar essa geração, Pai. São eles, Deus, responsáveis, Deus, para fazer com que a sua reforma, o seu reino, Pai, e a sua vontade sejam estabelecidas, Pai. Em nome de Jesus, para que o Senhor venha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abençoa, Pai, cada pai de família, cada família aqui representada, aqueles que vão formar família, Pai. Em nome de Jesus, encha cada dia mais com o som do Teu Santo Espírito, Deus. Os faça entender que é preciso que haja uma parceria com o Seu Santo Espírito, Deus. Em nome de Jesus, abençoa, abençoa, abençoa. Você que crê, aplauda bem forte, com festa, com júbilo, com alegria. Você que crê, faz barulho. O Deus, o nosso Deus, o Deus, declare Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém, amém. Você que crê, aplauda o Senhor. Você que crê, aplauda o Senhor com festa. Amém, Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, amados. Amém. Então hoje nós saímos do deserto, amém? Amém. Todos nós sabemos para onde vamos, amém? Para a terra da promessa. Amém? Não vai ser fácil, não. Vai ser difícil. Mas Deus está à nossa frente. Deus está conosco. Amém? Não desistam. Que aquilo que Deus prometeu para a sua vida vai se cumprir. Pode passar o tempo que for. Pode durar o tempo que for. Aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Seja fiel ali. Amém? Ah, Pai, eu te agradeço. Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido, Pai, fiel nas nossas vidas. Obrigado. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo de Deus e o grande amor de Deus Pai esteja com todos e todos possam dizer amém. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Abraça o seu irmão do lado. Se você estiver mais disposto, abraça o seu irmão da frente, o seu irmão do fundo. Fala com aquele irmão que você nunca falou. Vai em direção daquela irmã que